Monte da Transfiguração. O sistema religioso ensina às pessoas que Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, mas o sistema religioso, eles omitem das pessoas, eles ocultam quem era aqueles dois que estavam ali no Monte da Transfiguração. E para que aqueles dois estavam ali? Lucas, capítulo 9, versículo do 28 ao 36. Mais ou menos uma semana, 7 dias. O descanso, refrigério, o Messias. Depois de ter dito essas coisas, repouso na mente, no entendimento. Eu e o Pai faremos moradas naqueles que crê, naqueles que seguem o caminho. Messias levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte. Quem é o monte, irmãos? Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Para orar, intimidade, comunhão com o Pai. Pedro, Tiago e João. Irmãos, algo lembra vocês? Porque os três foram com o Messias no Monte da Transfiguração. Por que os três? Em Mateus, capítulo 16, versículo 23, ali o Messias repreendeu Pedro, pois Pedro pensou como Satanás pensa. Quem é Satanás? A antiga serpente, o dragão, o acusador. João, capítulo 5, versículo 45, Apocalipse, capítulo 12, versículo do 9 ao 10. Satanás é Israel, Moisés. Irmãos, vamos analisar Mateus 16, versículo 23. Messias virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como o Pai pensa. Viram, irmãos? Messias repreendeu Pedro, pois Pedro pensou como Satanás, Moisés, Israel pensa. Em Lucas, capítulo 9, versículo do 54 ao 56, ali, irmãos, Messias repreendeu Tiago e João, pois eles queriam fazer descer fogo do céu, assim como Elias, o falso profeta, queria descer fogo do céu. Ali, Tiago e João, eles estavam querendo agir como Elias, o falso profeta, agia. Em Lucas, capítulo 9, versículos 54 ao 56. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Mestre, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias, o falso profeta, também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Lucas, capítulo 9, versículo 29. Enquanto orava, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Emanuel, Pai conosco. O seu rosto mudou de aparência
e a sua roupa ficou muito branca, pureza e brilhante. A luz, irmãos, raiou. Isaías, capítulo 9, versículo 3. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Sobre a terra seca, na qual a terra seca não havia justiça, não havia água, mas a justiça, o justo, a verdade do Pai, as Escrituras, a virtude que vem do Pai, pairou água aonde não havia verdadeira água, não havia verdadeira justiça. Isaías, capítulo 44, versículo 3. Todos estavam debaixo do jugo pesado que era imposto pela lei. Que lei, irmãos? As 613 leis de morte de Moisés, o acusador. João, capítulo 5, versículo 45, Apocalipse, capítulo 12, versículo do 9 ao 10. Lucas, capítulo 9, versículo 30. De repente, 2 homens, 2 falsas tábuas, falsas testemunhas, apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, 2 varões, apareceram ao Messias. Moisés e Elias? Moisés não morreu? Irmãos, como que ele apareceu ali? Espiritismo? Moisés aparecer no Monte da Transfiguração em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Simples, irmãos. Ele, Moisés, não morreu. Moisés, ele não morreu, irmãos, pois até hoje o corpo dele não foi achado e nem a sua sepultura foi achada. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Irmãos, Satanás, Israel, tomou o corpo de Moisés para si. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 9, ali Satanás quis o corpo de Moisés. Ali, irmãos, a ferida mortal de Moisés foi curada. Agora, o corpo de Moisés é imortal, pois Israel fez sua morada no corpo de Moisés. Israel, o anjo caído, o dragão, a antiga serpente, o acusador, fez sua morada eterna em Moisés, o corpo de Moisés. Por isso, Moisés é o acusador é Israel, a antiga serpente. A ferida mortal de Moisés foi curada. Israel tomou o corpo de Moisés para si. É por isso que Moisés, ou seja, Israel, apareceu no Monte da Transfiguração, pois ali era o próprio anjo caído. Ali no Monte da Transfiguração, o próprio Israel, dragão, a antiga serpente. Elias, arrebatado ao céu, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu
num redemoinho. As Escrituras diz, irmãos, que o único que subiu aos céus é o Messias. Em João, capítulo 3, versículo 13, ninguém subiu aos céus a não ser o Filho do Homem que desceu dos céus. Aí os irmãos irão perguntar: então como que o Elias apareceu no Monte da Transfiguração? A mesma coisa que Moisés, irmãos. Ismael, outro anjo caído, este anjo caído chamado Ismael, tomou o corpo do Elias para si. Ismael curou a ferida mortal de Elias e tomou o corpo de Elias para si. Ismael fez sua morada eterna no corpo de Elias. Por isso que lá no Monte da Transfiguração apareceu o Elias, ou seja, o Ismael, outro anjo caído, pois Ismael curou a ferida mortal do corpo de Elias e o Ismael entrou no corpo do Elias e assim fez sua morada eterna no corpo de Elias. Então, no Monte da Transfiguração, quem apareceu ali foi dois anjos caídos, Israel e Ismael. Israel no corpo de Moisés e Ismael no corpo do Elias. Em Lucas, capítulo 9, versículo 31, que estavam cercados. Observem um detalhe: estavam cercados Moisés e Elias, ou seja, eles não estavam com a luz neles, eles estavam cercados, mas a luz não estava em Moisés e Elias. Por que não estava em Moisés, Israel e em Elias, Ismael? Porque eles são trevas, só praticaram mortes. Eles são sanguinários, eles mataram, roubaram e destruíram. Detalhe, irmãos, eles estavam cercados por um brilho. Messias, o primogênito, a luz celestial, aquele que vem do Pai, o Filho amado, o Messias, o Emanuel. Isaías 7,14, Mateus 1:23. Eles falavam, ameaçavam o Messias, pois eles estavam falando com o Messias a respeito da morte que o Messias passaria. Pois, irmãos, Moisés deixou uma lei para matar o Messias. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, João capítulo 19, versículo 7, que de acordo com a vontade do Pai. O que quer dizer isso, irmãos? Pois o Messias, ele veio fazer a vontade do Pai, ou seja, anunciar a verdade. João capítulo 18, versículo 37. Eu nasci e vim ao mundo para falar da verdade. Aqueles que estiverem do lado da verdade ouvirão a minha voz. O plano de resgate. O Messias, ele veio cumprir a lei, 10 mandamentos e o testemunho, os ensinamentos dos profetas. E por amor à verdade, por amor às Escrituras, por fazer a vontade do Pai, o Messias, ele foi assassinado pelos judeus, os servos de Moisés. Em João capítulo 19, versículo 7. E detalhe, irmãos, Moisés, Israel, Elias, Ismael, disse ao Messias que ele iria sofrer
em Jerusalém. Jerusalém é aonde Deus, Israel, habita. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, aonde Deus, Israel, faz sua habitação. Jerusalém, em Israel. E ali Moisés, Israel, Elias, Ismael, disse que o Messias iria sofrer, ou seja, o Messias ia ser morto, assassinado por eles, pelos anjos caídos, pelos transgressores da lei, pelos judeus, servos dos anjos caídos, servos de Moisés, Israel. Lembra o que o Messias disse, irmãos? Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas do Pai. Lucas, capítulo 13, versículo 34. Lucas, capítulo 9, versículo 32. Pedro e os seus companheiros Tiago e João estavam dormindo, distraídos, sem vigilância, por um momento de descuido, profundamente, mas acordaram, despertaram e viram o esplendor, a virtude, poder do Pai no Messias. E os dois homens, os dois caídos, Israel e Ismael, que estavam ameaçando o Messias. Lucas, capítulo 9, versículo 33. Quando esses dois homens, dois anjos caídos, Moisés e Elias, Israel e Ismael, estavam se afastando. Por que se afastando, irmãos? Simples. As trevas não quer que suas más ações, frutos podres, frutos ruins, Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, os homicídios, assassinatos, sejam revelados. Os dois anjos caídos começaram a se esquivar, se afastar, fugir da luz do Messias. Então, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas. A luz, irmãos, não se mistura com as trevas. Pedro ainda não havia compreendido isso. Uma para o mestre, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Por que ele não sabia o que estava dizendo, irmãos? Pensem, ali eram 2 anjos caídos, Israel, Moisés e Ismael, Elias, os espíritos imundos que estavam ali para ameaçar o Messias. Esses 2 varões, Israel e Ismael, Moisés e Elias, eles apareceram ao Messias para ameaçar ele, pois esses 2 anjos caídos queriam assassinar o Messias, pois Moisés, Israel, deixou a lei para matar o Messias. Observem, irmãos, Lucas capítulo 9, versículo 35. E da nuvem, esplendor, virtude, o azeite, veio uma voz, entendimento, que disse: Este é o meu filho, Messias, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. O Pai disse para os discípulos ouvirem Moisés e Elias, irmãos? Não. O Pai disse: ouçam o que o meu filho, Messias, o primogênito, tem a dizer. Quando a voz parou, eles viram que Messias estava sozinho. Cadê Moisés? Cadê Elias? Por que eles sumiram, irmãos? Simples. Moisés e Elias são trevas, anjos caídos.
as trevas fogem para que suas obras más não sejam reveladas. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinha visto. E aí, irmãos? Por que eles ficaram calados? Por que eles não disseram nada a ninguém do que eles viram? O que eles viram? Pensem, irmãos, ali a farsa dos caídos foi desmascarada. 2 anjos caídos, Israel e Ismael, eles fugiram, correram. Outro detalhe, irmãos, Israel e Ismael, eles fazem parte dos 3 espíritos de Rãs. Israel, dragão, Moisés, marido, Azazel, a besta, Enoque, Jesus Cristo, a mulher, Ismael, falso profeta, Elias, a filha. Aí vocês perguntarão, por que apareceu só os 2 anjos caídos? Cadê o Azazel? Irmãos, naquela época, o poder deste mundo estava nas mãos de Israel, o dragão, o marido. Por isso, irmãos, que o Messias, o homem mais valente, entrou na casa Jerusalém do homem valente, Israel, o dragão. Lucas capítulo 11, versículo do 21 ao 22. Quando o valente Israel, o dragão, Moisés, o acusador, João capítulo 5, versículo 45, Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10. Guarda armado, Moisés escondeu os 10 mandamentos do Pai. A sua casa, Jerusalém, em segurança dentro da arca. Aquele que encostasse na arca era morto. 1 Samuel, capítulo 6, versículo do 19 ao 20. Está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente, o Messias, o primogênito, o único que recebeu toda a autoridade do Pai, Mateus capítulo 11, versículo 27, do que ele, Israel, o dragão, a falsa autoridade, o poder deste mundo jaz maligno, e o vencendo, no madeiro foi cravado, desmascarado as 613 leis de morte de Moisés, o acusador. Tira-lhe toda a sua armadura, poder, a chave, os 10 mandamentos é recuperada. Messias pegou a chave que estava com Israel, pois foi entregue a Moisés, Israel e aos judeus, transgressores da lei. Atos, capítulo 7, versículo 53, em que confiava e reparte os seus bens. A chave foi entregue a Pedro, representando todos aqueles que creem nas boas novas. 12 apóstolos, os discípulos. Depois que o poder, a chave, os 10 mandamentos foi retirado de Israel, o dragão, Moisés, o marido, Azazel assumiu. O dragão, Israel, o marido, deu autoridade, falsa chave, 613 leis de morte, junto com a autoridade que Moisés, o dragão Israel, recebeu dos egípcios, sinais, prodígios e feitiçarias. Atos 7, 22. Para a besta, Azazel, a mulher. Aí, Azazel começa a se passar pelo Messias, rouba a história do mestre, o Messias Galileu, e engana toda a humanidade com um falso Messias, Jesus Cristo, Enoque, Azazel. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão, Israel, Moisés,
que deu à besta Azazel, Enoque, Jesus Cristo, o seu poder, autoridade, e adoraram a besta todos os povos da terra, dizendo: quem é semelhante à besta? Jesus Cristo. Quem poderá batalhar contra ela? Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? Por isso que Azazel não apareceu no Monte da Transfiguração, junto com os dois anjos caídos, Israel e Ismael. Esses precisavam assassinar o Messias, para que assim os três espíritos de Rãs, Israel, Azazel e Ismael, conseguissem enganar toda a humanidade. Israel, dragão, marido, o Moisés, se passa pelo pai, apresenta o Deus Israel como se fosse o pai. Azazel, a besta, mulher, Enoque, Jesus Cristo, se passa pelo Messias, apresenta o Jesus Cristo como se fosse o Messias. Ismael, falso profeta, a filha, o Elias, se passa pelo Espírito, apresenta o Espírito Santo como se fosse o Espírito da verdade.